Boa noite, meu nome é Shane. E eu quero falar hoje que qualquer macho pode fazer um filho, mas na realidade você tem que pagar um alto preço para ser um pai. E eu quero dizer que eu tenho observado meu pai, enquanto ele vem pagando o preço, já está com 73 anos e bastante tempo de ministério. Segura só um segundo aí. Daqui a pouco vamos nessa aí. Gabriel está aí para me ajudar hoje à noite. Meu pai está aqui, pode ficar em pé. O pai e a mãe estão aqui hoje, graças a Deus. Está aqui na frente. E o Gabriel tem na mão aqui algumas coisas que nós... bem, primeiro quero falar algumas coisas que eu tenho aprendido com meu pai. Eu botei aqui uma lista, aqui vai aparecer... As 5 orientações que ele me deu, na verdade foi 4, eu botei um para virar 5, né? Mas eu observei na tua vida um desses que eu adicionei. Então, o pai, assim, desde criança, ele vem botando, ensinando que você tem que planejar com bastante antecedência. Isso é para qualquer empreendimento. Eu me lembro que eu comecei a ouvir isso em casa, quando eu dizia, mas eu não deu tempo. Shane, planeja com bastante antecedência. E depois disso, você tem que começar cedo. Comece cedo. Eu tive um professor na faculdade, 2 na realidade, que foram os mesmos professores dele na faculdade, onde professor de ciência. Então, imagina, 25 anos antes, ele estava com meu pai na sala de aula, e eu fiz a pergunta uma vez. Meu pai disse que ele entrava, se ele tinha uma redação para escrever, ele começava um mês antes. É verdade? É verdade, eu me lembro do teu pai, ele começava sempre antes as matérias. Ele disse uma vez que ele, se era para entregar 20 páginas, ele entregava 30. É verdade? É verdade. E qual era a nota dele? Mais ou menos um B. Um B? Não sei se te falei isso, pai. Eu perguntei lá para o Deckert, para o professor Deckert, mas ele entregava um mês antes e com 10 páginas a mais, é porque ele botava bastante bobrinha ali dentro, ele disse. Mas eu não acreditei. Snow, he tried to snow me. Mas uma coisa que nunca aconteceu foi ele entregar as coisas atrasado. Porque o outro que ele fazia, ele nos ensinou aqui também, era faça o mais difícil primeiro. E isso, com certeza, meu pai nos mostrou, olha, tem várias tarefas para fazer, faz o mais difícil primeiro. Você vai estar cansado depois e não quer... e você não vai querer fazer o mais difícil no final. Encontre alegria na jornada. Essa foi um que eu adicionei, pai, mas eu sempre vi, faz parte da lista, porque eu sempre vi nós praticando isso. Às vezes a gente ganhava um pacote dos Estados Unidos, nós estávamos trabalhando no campo missionário lá, em Mossoró, e aí mandavam um pacote de amor, eles estavam Love Package dos Estados Unidos. E vinha esses pacotes que levavam 2 meses para chegar dos Estados Unidos naquela época, e eles sempre botavam assim, Snickers, que não tinha no Brasil naquela época, chocolate Snickers, né? E que era um favorito da família, e cookies, faziam cookies, né? Mandavam, 2 meses depois chegava aqueles cookies duros lá, mas eu acho que o pessoal sempre pensava que não tinha sabão no Brasil. E sempre botavam um sabonete ou 2 dentro daquele pacote. Quantos Snickers eu já comi com gosto de sabão. Mas a gente comia com muita alegria aqueles Snickers.
Porque eles vinham, e quando chegava um pacote desses lá em Mossoró, a gente fazia aquela roda familiar, todo mundo abraçado e ficava pulando. Era a celebração missionária. Para várias coisas, coisas grandes e coisas pequenas, a gente aprendeu a celebrar juntos, crescendo. Então, obrigado por isso, Pai. Nunca desista também, é uma coisa, eu gosto de falar para as pessoas, não desista, persista. E por quê? Porque a gente precisa ter a esperança, né? E eu aprendi isso com meus pais, e o pai sempre foi um cara que lutou e não desistiu. 5 orientações, então, que eu recebi do meu pai. Nós estamos, não sei se nós estamos com alguma coisa ali no... Deixa eu ver aqui. Não vai funcionar? Tá, lá atrás está indo? Então, outras coisas que eu recebi do meu pai a gente gosta de moto. E geralmente é moto que começa com H. Honda ou Harley. Tem outras motos boas, mas a gente já teve essas aí. Eu já tive os dois também, Honda e Harley. Está aí, eu seguindo os passos aí do meu pai aí. E outra coisa que eu peguei também, no decorrer dos anos, nós somos dos Vikings. Minnesota Vikings. Eu até gostei tanto do nosso time Vikings, eu comecei a pegar uma aparência de Viking, né? Mas é verdade. Mas nosso time ganhou ontem uma pré-temporada, ganhando dos Denver Broncos, 40 quanto ali? 40, 20, 52, 24. Olha, eles deram uma surra lá, graças a Deus. Então, os Vikings estão bem para esse ano aí, estão começando já bem a pré-temporada. Nós somos dos Vikings. O que mais que a gente aprendeu? Nós gostamos da luta olímpica, do wrestling. Ambos lutamos na mesma faculdade. E hoje, ambos também usamos o wrestling no nosso ministério. Está aí o pai, né, com o ministério numa escola pública em Gravataí. E nós, através da Montserrat, temos o ministério de wrestling. O pai faz pizza, eu faço pizza. Tá vendo? Aqui, ó. Só que ali, uns 50 anos atrás, o pai tá enrolando a massa. A nova geração já joga a massa para cima. Então, não sei o que o Gabriel vai fazer, né? Ele vai poder... A coisa vai melhorando, né? Vai ficando mais e mais. Mas uma coisa que a gente sempre sabia... Quando você acordava de manhã e tinha o cheiro de cinnamon rolls na cozinha, você sabia que ia ser um bom dia. Alguém aqui conhece o que é cinnamon rolls? Graças a Deus, tem mais irmãos aí. Talvez se você viajar, essa marca aqui ficou famosa, está nos aeroportos muitas vezes, Cinnabon, pode experimentar. Quem quiser também, nós temos um membro da Montserrat, a Pamela, ela faz cinnamon rolls. Ela está aqui? Pamela está aqui em algum lugar? Está aqui, Pamela. Olha, Pamela, hoje de manhã, pessoas... como você vê, o Gabriel está com cinnamon rolls aqui, né, porque a gente teve ontem um tempo em família. O pai cinnamon rolls virou um ministério para ele, né? Então, no decorrer dos anos, ele entregava em posto de gasolina, entregou para os bombeiros, para os policiais, e ele é conhecido em Gravataí como uma pessoa que vem com aquelas coisas culinárias, né, americanas ali, para abençoar as pessoas. Mas ontem a gente passou um tempo, né, fazendo cinnamon rolls. Está aí, foi legal, em família, aprendendo, pegando a receita, e está aqui o cinnamon rolls. O Gabriel vai me ajudar distribuindo com uns pedaços para algumas pessoas aí. Não vai dar para todo mundo, né, mas começa com o Mário lá, que o Mário disse, por favor, deixa eu pegar, ele está sentado na frente para isso aí, já veio preparado. Mas se você é um bom amigo do Gabriel, talvez vai pegar um pedaço aí do cinnamon roll. Mas não se assuste, porque você pode falar com a Pamela, e ela sabe fazer muito bem os cinnamon rolls. É um dos poucos no Brasil que eu já vi fazer cinnamon rolls. Então, essa herança, né, de aprender dos seus pais coisas, né, nós queremos celebrar isso. E uma das coisas que, no decorrer dos anos, eu tentando fazer cookies, que a minha mãe, ela é rainha dos cookies e brownies. Mas várias vezes eu já troquei esses dois ingredientes aqui, que em inglês é baking soda e baking powder. Os dois começam com o primeiro nome, igual, baking, sabe? Só que, alguém sabe a diferença entre baking soda e baking powder? Alguém aqui já confundiu essas duas coisas?
Luiz pequeno. O baking soda é o bicarbonato de sódio. O baking powder é fermento, royal, assim. Os dois são branquinhos, mas se você misturar e botar aquele pouquinho de bicarbonato, você misturar e botar o tanto que é para fermento, o que acontece? Aqueles cookies ou brownies viram salgado de uma forma que você dá muita dificuldade em comer aquela coisa aí. Alguém aqui já estragou alguma coisa culinária botando bicarbonato de sódio demais? Oh, graças a Deus. O Luiz, tu nunca fez isso, Luiz? Tá bom. O Luiz nunca fez, mas eu já fiz. Então, eu acho que o bicarbonato de sódio pode ser do inimigo, porque eu só me dei mal com isso aí. Então, cuidado com isso aí. A Michelle disse, Shane, não é do inimigo, é importante também. Mas eu acho que o que eu queria dizer é que quando você vai fazer uma receita, cuidado com os pó branco. Você pode misturar eles errado e daqui sai errado o negócio. E sabe que é um detalhezinho, mas você pode realmente estragar um empreendimento. E nós tivemos o privilégio de, na Páscoa desse ano, eu, meu pai e o Gabriel, nós pregamos junto numa igreja lá em São Francisco, onde meu pai entregou a vida a Cristo. Foi um grande momento para nós. Eles estavam celebrando 50 anos de casados e nós estivemos juntos lá pregando naquela igreja onde o meu pai tinha entrado como marinheiro lá. Qual ano foi aquilo? What year did you get saved there? 64. Em 64, como marinheiro, o pai chegou lá nessa igreja em Mission Street, em São Francisco. Você que for para lá pode visitar Calvary Baptist em Mission Street, lá que o pai aceitou Cristo. E nós marcamos aquele momento, nós três, cada um com um pouquinho da pregação, foi inesquecível. Mas é muito importante você e nós entendermos que quando você passa uma coisa para a próxima geração, nós não podemos perder a essência nos detalhes. Qualquer macho pode fazer um filho, mas exige a disponibilidade, o desejo de pagar o preço para ser um pai. 7 lições que eu vi na vida do pai, crescendo, que eu quero celebrar juntos. Eu até postei esses no Face, em inglês. Mas fé em Jesus é uma decisão, a decisão mais importante da sua vida. Eu vi o pai vivendo isso. Adicione à sua fé virtude antes de conhecimento. E tem uma pregação, uma das minhas primeiras pregações foi sobre isso, em Pedro, onde fala ali sobre a sua fé, adicione virtude. Mas muitas pessoas pulam isso, vão direto para o conhecimento, e aí dá uma tragédia naquele ministério. Então a fé, adicione primeiro virtude, depois conhecimento. Viver para Jesus é 100% ou nada. Você não está vivendo para Jesus se não for 100%. Isso aí sempre foi um tema lá de casa, uma clareza que a gente entendia. Invista pesado em celebrações com a família. E a mãe, com certeza, puxou o pai nessa, mas ele sempre cedeu e deixou a mãe puxar ele. E nós sempre investimos pesado em tempos familiares, onde ou era em férias, ou viagens, ou até a criatividade de uma noite familiar. Sempre foi um grande empreendimento na nossa casa. Nunca se pode ser mais generoso que Deus. E realmente, eu tenho visto na vida de você, pai, e da mãe também, vocês sendo muito generosos. E quando a gente dava, quando não tinha recurso, mas sempre vinha essa frase, você não pode dar mais do que Deus pode dar. Não pode ser mais generoso que Deus. Seja um pai para os que não têm pai. Eu tenho tentado fazer isso. E pai, você tem feito isso, a gente tem visto tanto jovens e tanto meninas que não têm pai, quanto meninos também. Vocês dois têm sido pais para muita gente no seu ministério, e eu tenho buscado imitar isso, eu e a Michelle. E se vence os inimigos com amor. Agora, claro, isso aqui, às vezes o pai vive esse princípio 2 vezes, né? Eu aprendi a dirigir num Chevrolet 51, lindo, um Chevrolet, né, aquele carro antigo, 51. Eu pensei que ia ficar para mim, ou para o Thomas, meu irmão, minha irmã também. E aí a gente estava lá na faculdade e descobri que
um pastor de jovens que estava xingando meu pai, não, nesse caso foi um pastor não era, essa foi a segunda vez. A primeira vez foi um pastor que foi muito problemático, na realidade, e o pai ajudou ele dando o carro para ele. Eu disse, pai, mas podia ter dado outra coisa, eu pensei que aquilo ali ia ficar na família. Mas, aconteceu, graças a Deus, não vamos mais pensar nisso. Aí o pai comprou um Ford 51. Então, graças a Deus, o Ford 51 vai ficar na família. Alguns anos depois, um pastor de jovens começou a xingar ele, em outro ministério, e aí, Shane, eu dei o carro para ele. Pai, vou ter que xingar meu pai para ganhar um carro 51? Não, mas eu não vou fazer isso. Mas eu vi 2 vezes uma coisa grande, assim, ele chegar e ajudar alguém que estava contra ele com algo grande assim. E isso eu nunca esqueci, de vencer inimigos com amor. Eu tenho outros mentores, o Tércio e a Martinha têm sido grandes mentores da nossa vida, mas tem um cara que é como um pai também ministerial para mim, já está no céu, o John Collier. E o John Collier, aqui ele estava pregando em Gravataí anos atrás. Ele me passou 3 coisas que eu quero, e essas listas que eu estou dando vão ficar na internet, no roteiro dessa pregação, são meu presente do Dia dos Pais para vocês, algo que impactou a nossa vida, então todas elas você vai poder pegar no roteiro. 3 determinações para criar um cavaleiro ou uma dama na modernidade de hoje em dia. Então imagina aquele cavaleiro, aquele que anda no cavalo, jousting, sabe, aquele cheio de armadura, aquelas coisas de nobreza e de caráter. Então, se você quiser criar um filho como um cavaleiro e uma filha como dama, tem 3 áreas que você vai ter que focar, e isso eu aprendi do John Collier. Uma visão clara de masculinidade e feminilidade. Você precisa poder passar para eles o que é um homem e o que é uma mulher. E Gabriel ficou tão acostumado em ouvir, Gabriel, qual é a visão de masculinidade? Ele, tu, pai. Aí ele já chegou a um tempo que ele dizia, pai, eu olhava para ele, tu, a Bíblia e Jesus. Tá bom. Aí eu nem precisava falar as 3 coisas, mas essas são as respostas. A segunda é um código de conduta. Todo cavaleiro precisa um código, aquilo que vai ser a maneira que o caráter vai se mostrar naquela sociedade, um código de conduta. E eu dizia para eles, Gabriel e Camila, qual é o nosso código de conduta? A Bíblia, a palavra de Deus, ilustrado na vida de Cristo, é o nosso código de conduta. E também a terceira é que uma causa pelo qual viver e morrer. E nossa causa, ela é Cristo. A cruz de Cristo avançando por todo o mundo com o evangelho de amor. Essa é a causa pelo qual nós vamos viver e, se for necessário, morrer. Todo cavaleiro moderno precisa dessas 3 coisas. Então, eu aprendi isso, eu agradeço a Deus pela vida do John Collier, que foi também um segundo pai na minha vida. E ele me ensinou sobre a ferida do pai. Eu me lembro que meus filhos eram muito pequenos quando eu comecei a aprender sobre isso. Tem um livro ali chamado A Grande Aventura Masculina, do John Eldredge, e ele fala sobre esse assunto, a ferida do pai, e o John estava dizendo para mim, Shane, é porque existe a ferida do pai, né? Você tem ferido dos seus filhos. Eu disse, mas eu estou sendo um bom pai, peraí, eu quero ser um bom pai. Ele disse, não, mas Shane, eu sei, mas é que você não é Deus. Então você não é o Pai Celestial, você vai ferir teus filhos. Entenda que isso vai acontecer e você vai ter que estar aberto para ouvir deles e você poder humildemente, né, crescer nessa área. Nós viemos para cá, eu e o pai, falando sobre a ferida do pai. E realmente meu pai tem sido um excelente pai, mas também não é Deus, né? Então nós viemos conversando no carro para cá sobre esse assunto. A ferida do pai, John Eldredge diz que ela é uma fonte de vergonha, então o escondemos, é uma fonte de dor, então medicamos. Fazemos de tudo menos buscar a cura, e isso é uma grande tragédia. O homem que se medica, automedica, por causa da ferida de pai, se medica às vezes com álcool ou com futebol demais, assim, viciado em jogo, ou se dando presentes, né? Pode ser com carros ou com materialismo, mas o homem vai se medicando
para tentar preencher uma cura, que é uma lacuna que o pai deixou. Mas hoje eu quero dizer que mesmo que aqui na terra, qualquer macho pode fazer filho, mas tem que pagar um alto preço para ser um pai. Mesmo os melhores pais, eles deixam feridas. E aí entra o Pai Celestial, porque Ele é um bom pai. Independente de qual pai você teve, Deus quer ser o pai que faltou em alguma área. E você, como pai, eu te aconselho a ter conversas com seus filhos sobre, filho, qual é a ferida? E hoje eu tive uma boa conversa com o Gabriel sobre isso. Gabriel, vamos falar sobre a ferida do pai? Me fala, filho, quais são as áreas que... Já tive essas conversas com ele, com a Camila antes. Uma vez foi difícil ouvir, né? Fala com o teu pai, qual é a ferida? Aí os dois concordaram. Pai, quando você ensina a gente aprende, já ouviu na primeira vez, 15 minutos depois, falando a mesma coisa, aí é difícil. Eu faço isso? Sim, você, às vezes, tu quer ensinar, fica batendo na mesma tecla, e aí isso acaba nos entristecendo. É difícil ouvir depois de 5 minutos. É verdade, eu faço isso. Eu olhei para a Michele, tu faz isso. Então, seja humilde o suficiente para falar com seus filhos e abrir para ouvir. Porque muitas vezes, daí eu pude dizer que eu vou melhorar nessa área, só que e vai me ajudar muito a melhorar se vocês obedecerem na primeira, aí eu não vou precisar falar de novo, né? Mas é um diálogo, né? Uma coisa que eu aprendi com meu pai também foi passar tempo diário na palavra. E eu estava passando tempo na palavra a semana passada, e achei um texto, e esse texto, eu já tinha ouvido antes, essa parte do texto aqui, Crônicas 32, 31, segundo Crônicas, né? Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo para saber tudo que havia em seu coração. Não sei se tu está lendo a Bíblia e às vezes aparece assim uma ideia. Aí foi o que aconteceu comigo. Apareceu aqui, uma ideia de pensamento. E a ideia era o seguinte: esse é o rei Ezequias, mas eu sei que esse texto também, essa mesma história eu já ouvi antes, ela aparece também em Isaías e 2 Reis. Então, essa ideia puxou uma outra ideia. Aí eu fiquei pensando, peraí. Vocês já tiveram uma ideia a puxar a outra? É difícil, gente. Então, eu quis... Quais foram as ideias? A próxima ideia foi o seguinte: Salomão. Pensei em Salomão. Eu estava lá em Ezequias, voltei no tempo, pensando em Salomão. Por quê? Porque nessa história de Ezequias, do rei Ezequias, ele é o segundo, talvez, mais importante rei, teve um reinado de grande expressão, depois de Salomão. Claro, Davi começou a lineagem, depois veio o filho Salomão, e aí, anos depois, séculos depois, o Ezequias tem um reavivamento do reinado de Judá, e as pessoas lá de Babilônia vieram de uma terra distante, ouvir o que Deus estava fazendo. Eles viram um sinal miraculoso nos céus e vieram para descobrir em Jerusalém o que estava acontecendo. E claro, isso me lembrou de Salomão, porque na oração da dedicação do templo de Salomão, ele disse o seguinte: ele profetizou que isso ia acontecer. 1 Reis 8, 41 a 43, quanto ao estrangeiro que não pertence ao teu povo Israel, que veio de uma terra distante, por causa do teu nome, exatamente o que aconteceu com o rei Ezequias, né? Ouviram que Deus fez uma grande coisa, foram para lá, pois ouvirão acerca do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço forte, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Então, eles vão vir e eles vão orar, e eles dizem, responda a oração deles, a fim de que todos os povos possam. Então, pensei em Salomão, mas claro que eu tive também, meu pensamento também foi para outro pensamento. Aí eu pensei, depois de Salomão, eu pensei em Jesus. Aí, tantos anos atrás, demorou para pensar. Jesus. Por que eu pensei em Jesus? Bem, porque
Opa, vamos para trás daqui, vários pensamentos pularam. Eu vinha passando os meus pensamentos. Eu pensei por causa que o que eles viram na época de Salomão, quer dizer, o que eles viram na época de rei Ezequias, que foi profetizado por Salomão, foi que Deus fez um milagre. Nós vamos entrar nesse milagre daqui a pouco. Ezequias estava morrendo e Deus deu para ele mais 15 anos, talvez você lembre dessa história, e ele pediu mais tempo de vida, e Deus disse, vou te dar mais 15 anos. E aí, me dá um sinal que eu não vou morrer. E Deus fez, de sinal, Deus fez o sol voltar na escada. Então eles tinham um relógio que era uma escada, né? E o sol ia se pondo e ela ia avançando na escada. E aí o sol, ele diz, Ezequias, tu quer... Era o profeta Isaías que estava falando com Ezequias lá nesse texto. Por isso que Isaías também tem a história no livro dele. Você quer que o sol avance ou 10 degraus ou volte? E o rei Ezequias diz, olha, mas sempre avança o sol, né? Imagina se voltasse. E o sol retorna, volta. Perdeu tempo aquele dia, voltou para trás. E lá na Babilônia, eles olharam para os céus, eram estudantes. Aconteceu um negócio aqui. Vamos para Jerusalém. E por causa disso eu pensei em Jesus, porque isso também aconteceu na época de Jesus, né? Olha só, depois de Jesus, que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente, lá da parte de Babilônia, chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, o pensamento foi puxado por causa que da Babilônia veio pessoas para Jerusalém, olhando para os céus, vindo um milagre, querendo saber de Deus. Faz sentido? Não estou louco? Mas esse pensamento puxou outro também. E esse outro pensamento estava começando a ficar embaralhado. Esse outro pensamento aqui me levou de volta para... Opa, o que aconteceu aqui? Me levou de volta para Ezequias. Por quê? Porque uma profecia que foi lá em Isaías, que Isaías era o profeta do tempo de Ezequias, sobre Jesus, ela foi uma profecia que aconteceu na época que Ezequias nasceu. Talvez você se lembre dessa profecia, porque um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Você lembra desse texto sobre Jesus? Só que ela foi falado na época que o rei Acaz, que é o pai de Ezequias, estava com 2 reis atacando Israel e Judá, ameaçando ali, e eles estavam desesperados. Então o profeta Isaías vem e dá uma profecia, vai nascer uma criança, e essa criança vai ser um grande rei, e ele vai trazer paz. Então hoje o povo da fé judaica entende que aquilo foi completamente cumprido pelo nascimento de Ezequias, porque ele foi um grande rei, ele conseguiu derrotar os inimigos de Judá, e ele instituiu a paz. Mas como o Pai eterno é acima de todos nós pais terrenos, como nós deixamos feridas e o Pai celestial não, Ezequias nunca conseguiria viver toda aquela profecia. Ele foi um bom rei, mas ele não foi Deus eterno, Pai poderoso, Deus poderoso, Pai eterno, e nem foi o príncipe da paz. A guerra voltou depois da época de Ezequias, mas esse texto estava se referindo a um rei maior do que Ezequias que viria, que é Jesus Cristo. Então, quando eu pensei em Jesus, eu pensei que ele é, na realidade, a realização da profecia que lá atrás pensaram que era Ezequias, porque o próximo que nasceu naquele tempo foi o rei Ezequias, e ele realmente se tornou um grande rei, fez maravilhas lá. Vamos olhar algumas coisas que ele fez. Na época que Ezequias era um rei, ele conseguiu trazer vitória de volta para Judá. Toda a assembleia decidiu prolongar a festa para mais 7 dias. Isso já é uma grande vitória. Tiveram 7 dias de festa e eles disseram, vamos fazer mais 7. Aí vai ser um bom rei para qualquer povo, né? E aí, se tu ler ali o texto, muito gado, a churrascada estava correndo solta ali. E fizeram essa festa em nome de Deus, e era adoração, celebraram com alegria. Continuando o texto ali,
segundo Crônicas 30, houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido isso na cidade. Então eu queria te dar esse retrato. Tu entendeu meus pensamentos, como aconteceu? Uma coisa puxando o outro. Cheguei de volta para Ezequias, um rei que fez uma grande diferença, um bom pai para a nação. E que mais que ele fez? Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus, na obediência às leis e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Ele fez grandes empreendimentos. Talvez, se alguém já foi lá para Jerusalém, você vai poder entrar nesse túnel, que é o túnel de Ezequias, para proteger mais a cidade. Ele desviou, diz aqui, foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo que se propôs a fazer. E eu entrei nesse túnel aí, eu tenho um pouquinho de claustrofobia, e entramos lá, e tu tem o túnel curto e o comprido. Alguém aqui já foi nesse túnel aí? Aí tem mais algumas pessoas. Então nós estávamos lá dentro, e a mulher, nossa guia, ela parou na saída para ver se estava todo mundo bem. Ela olhou para trás, está todo mundo bem? E eu comecei, aquelas paredes começaram a me esmagar. Eu vou estar bem se a gente sair, né? Não, ela ficou ali esperando se estava todo mundo bem. Aí que eu quase passei mal, né? O concerto quase foi o fim. Então saímos dali. Mas eles cavaram esse túnel, vindo dos dois lados, sem GPS, sem nada que nós temos hoje, moderno, e conseguiram se encontrar perfeitamente. Imagina o empreendimento. Isso na época do rei Ezequias. Então ele foi um grande rei, realmente. Então o profeta Isaías clamou. Então pulamos aqui para 2 Reis. Lembra que essa história acontece segundo Crônicas, segundo Reis e no livro de Isaías. 3 vezes foi essa ideia aqui, 3 vezes aparece. E nós podemos olhar as 3 histórias para pegar um bom retrato do que aconteceu. Então Ezequias, ele foi aquela criança que nasceu, todo mundo entendeu que ele era a promessa que foi dada por Isaías. Na realidade, a verdadeira expressão daquela promessa seria Jesus, lá na frente. Mas ele trouxe realmente paz, ele trouxe um bom reinado, trouxe o povo de volta para Deus e prosperidade a Jerusalém. E aí ele ficou doente. E ele ia morrer. Então a Bíblia diz que ele olhou para a parede, virou o rosto para a parede e clamou: Deus, salva a minha vida, tu viu o que eu tenho feito, tu viu como eu tenho te servido, tem misericórdia de mim. E ele misturou as coisas, ele pensou, porque por causa que ele tinha servido fielmente, que ele não poderia ficar doente e morrer. Mas Deus ouviu a oração do profeta Isaías, que disse: Isaías clamou ao Senhor, e esse fez a sombra recuar. Então quando ele clamou para não morrer, Deus mandou Isaías de volta para ele, diz: olha, diz para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Aí aconteceu tudo isso que eu já tinha falado. Ele pediu um sinal para Deus, o sol, em vez de avançar, recuou. Isso trouxe pessoas lá da Babilônia para descobrir o que tinha acontecido. Estamos de volta no início ali, entenderam? Foi isso que aconteceu. Todos esses pensamentos eu acho que aconteceram em uns 3 minutos na minha cabeça. É assim que funciona a minha cabeça. Aconteceram esses pensamentos aí. Tá. E aí? A sombra recuou, os 10 degraus, que havia descido na escada de Acaz. Acaz é o pai de Ezequias, foi um rei mau. Então olha só, rei mau, rei bom, e o filho de Ezequias foi um rei mau. Mau, bom, mau. Naquela época, o rei da Babilônia, eu não vou tentar falar o nome dele, filho de Baladá, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da doença de Ezequias. E a gente descobre com os 3 textos que ele ficou maravilhado com o que Deus fez, a maravilha de Deus. Você lembra que Salomão tinha profetizado: pessoas vão vir de terras distantes, eles vão ouvir o teu nome, das tuas maravilhas. Então o que Ezequias teria que fazer com esses caras que chegariam da Babilônia? Teria que levar eles para o templo, levar eles para os pés de Deus,
falar do grande Deus que deu uma sobrevida para ele, deu sucesso para ele, e que salvou a nação e tudo. Mas o que ele faz? Ezequias diz: Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal, e tinha um baita arsenal, coisa de Senhor dos Anéis, assim, porque o bisavô de Ezequias era o Uzias, e ele tinha inventado máquinas de atirar flecha, tipo, e atiravam flechas assim, tinha inventado máquinas de jogar pedra longe. Então, imagina, ele tinha essas inovações militares, tinha riquezas. Em vez de levar esse povo que veio da terra distante aos pés de Deus, ele vai se orgulhando de tudo que tem e leva eles para ver tudo como ele é um cara grande, um grande rei. Quando você olha os dois textos, principalmente 2 Reis e Isaías, fala que Ezequias se orgulhou, caiu no orgulho. Deus salvou a vida dele, fez um milagre nos céus e ele se orgulhou. Chega as pessoas estão buscando uma resposta e a resposta que ele dá é que ele é bom. Não houve nada em seu palácio, em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías volta. E agora ele volta com uma pergunta ao rei Ezequias. Ele perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: da terra distante. Se lembra que ia vir pessoas de uma terra distante? Eu quero dizer que na tua vida, pai e mãe, e seguidor de Jesus, vai vir pessoas para perguntar. Quando Deus faz a maravilha na tua vida, vai vir pessoas para perguntar: o que aconteceu? E nesse texto, lembra o nosso primeiro texto? Diz que Deus deixou Ezequias por um pouco de tempo para provar o que estava no seu coração, para deixar mostrar as intenções do seu coração. Então Deus deixou que ele se orgulhasse, e ele fez exatamente isso. Um dia, está aqui, continua a má notícia de Isaías para Ezequias. Ele diz: um dia tudo que se encontra no seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Para alguém que é um grande homem de Deus, isso deveria ter cortado o coração dele. Saber que seus filhos, ou netos, ou descendentes dele vão ser castrados e levados como escravos lá para a Babilônia, eunucos. É um escravo que foi castrado. Eles vão estar lá servindo sem as possibilidades que ele teve. E eu penso assim: Ezequias, você sabe onde ir, né? Você sabe onde está o quarto da oração, onde você vira o rosto para a parede e você clama, diz: Deus, salva meus descendentes, Deus, não deixe isso acontecer, o que eu preciso fazer? Eu imagino que ele devia ter feito isso, né? É um bom rei. A resposta dele está aqui, 2 Reis 20:19. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Isso foi onde levou meu pensamento. E a palavra que me vem, a palavra que responde à questão de que qualquer macho pode fazer um filho, mas tem que pagar um alto preço para ser um pai, é quando a gente começa a ver o que aconteceu na vida do filho de Ezequias, o Manassés. Ele se tornou o pior rei de todo o tempo de Israel. Ele também foi o mais longo reinado. Diz aqui, 2 Crônicas 33, 1-2, diz: Manassés, esse aqui nasceu, ele tinha 12 anos, né, de idade quando ele começou a ser rei. Quer dizer que ele nasceu naqueles últimos 15 anos de Ezequias, ele nasceu naquele sobretempo que Ezequias ganhou. E eu imagino aquele filho vendo o pai com a atitude que, olha, que pode acontecer desgraça, mas desde que não aconteça na minha vida, que aconteça para os meus descendentes. Essa atitude deve ter chegado ao filhozinho de 12 anos, esse desprezo.
Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Berçário 449. Berçário 449. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações. Ele botou os filhos dele para ser queimado no fogo. Ele sacrificou filhos para demônios no fogo. O avô dele, Acaz, tinha feito isso. Ele fez o que o avô dele fez. Então eu pensei assim, Shane, se tu vai chegar a um ponto, tu vai ter que fazer uma decisão, porque se a gente ficar voltando em todos os reis, então eu escolhi esses 3. Então eu vou ficar com só 3. Vamos ficar com Acaz, com Ezequias e Manassés. Só um segundo aqui. Três. Tá bom. Acaz, Ezequias e Manassés. Acaz é o pai de Ezequias. Ele é um mau rei. E o pai dele, antes dele, era um bom rei. Por isso que eu tive que parar, porque senão a gente não vai conseguir tirar um retrato. Vamos tirar um retrato dos 3. Acaz, ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Queimou sacrifício no vale de Ben-Hinom e chegou até a queimar os filhos em sacrifício. Então, o avô fez uma coisa, o neto também fez. Agora, uma boa notícia para quem não teve um bom pai é que Ezequias conseguiu curar a ferida do pai, de ser filho do mau rei, se encontrar com Deus, e ele teve uma vida com muitas bênçãos, porque ele não imitou o pai dele. E qualquer filho que está aqui presente hoje, que teve um mau pai, como meu pai teve, não teve pai, teve 13 homens diferentes que passaram lá pela casa com a avó, não teve um pai, mas ele teve um avô que investiu na vida dele. Qualquer um de vocês pode quebrar aquela cadeia ali, como Ezequias fez, e ser um seguidor de Deus e ser uma grande bênção. Isso é uma reflexão que eu tenho desse texto. Mas o Acaz, ele fez o pior. Ezequias decidiu ser um homem de Deus. Então nós temos um pai bom, que é o pai de Acaz, que tem um filho mau. Aí teve Ezequias, que teve um pai mau, mas ele foi um filho bom. E daí ele teve um pai indiferente, que gerou um filho mau. Eu fiquei pensando, o que pode unir essas 3 histórias? Se eu fosse pegar uma palavra e fazer um ciclo aqui de tentar trazer uma lição para a nossa igreja no Dia dos Pais. E a lição que eu consegui pegar é que qualquer macho pode fazer um filho, mas se paga um alto preço para ser um pai. Principalmente na área da indiferença. Indiferença com a próxima geração. Todos os 3 tiveram isso. O Acaz teve tanta indiferença que ele queimou vivo os seus filhos. O Ezequias teve a indiferença de dizer, olha, vai vir desgraça. Que bom que não é durante a minha vida. Isso é uma boa notícia. E o filho dele, Manassés, voltou a ter aquela mesma indiferença criminal que foi de queimar vivo os seus filhos. A indiferença na parte do pai com seus filhos e o futuro da sua geração é o que eu tirei desses textos. É o que eu consegui tirar de todas aquelas ideias que saíram na minha cabeça. Eu queria trazer aqui um desafio para a nossa igreja. Para os homens, para os futuros pais. Nós não podemos ser indiferentes. Não com nossos filhos que estão vivos hoje e nem com aqueles que vão estar vivos no futuro. Eu fico pensando em se o Ezequias tivesse chamado o pequeno Manassés, senta aqui, filho, aprende com a história da nossa família. O meu pai, eu sou um sobrevivente, porque meu pai botou meus irmãos a passar pelo fogo, e pela graça de Deus eu estou aqui, e eu te criei para conhecer o Deus de verdade. Deus me deu mais 15 anos de vida, e durante esses 15 anos, você nasceu, você é um milagre de Deus, e Deus tem um plano para a sua vida. Será que o Ezequias não podia ter feito isso com seu filho Manassés? Teria salvado a vida de seus netos, que foram para o fogo. Eu pensei lá em Salomão,
o autor do Provérbios, o cara mais sábio do mundo. E a próxima geração foi tolice, perdeu tudo na primeira decisão. O Roboão ali teve uma decisão quando se assumiu como rei, perdeu tudo. Perdeu 10 tribos. Como é que o Salomão escreveu tantos provérbios de sabedoria e diz no início, no primeiro capítulo, diz assim, ó, é para o meu filho saber que você pode ouvir essas palavras, ser sábio. Mas será que ele nunca pegou o Roboão e botou no colo e dizer, filho, é para lá que nós vamos. Olha, não escuta a palavra dos jovens que vão te trazer, vão te trazer para o lado do orgulho, mas escuta os anciões da nossa comunidade. O que seria diferente, talvez? Então, quando eu começo a pensar na indiferença, eu começo a pensar em nossos pais, e é uma pergunta que eu tenho: você tem passado tempo com seus filhos? Você tem chamado seu filho para sentar no seu colo? Sua filha para sentar ali e dizer, olha, você sabe quem nós somos? Tu entende o que é? Vamos citar o que é a nossa família. Nós acreditamos que Jesus Cristo é a maior decisão da tua vida. Vocês entendem que a nossa família acredita que ser seguidor de Jesus é 100% ou nada? Tu entende que a nossa família acredita que ser generoso, você não pode ser mais generoso que Deus? Mas talvez nós não temos chamado nossos filhos para essas conversas por causa que a gente sabe que não existe um testemunho por trás. E as crianças vão fazer aquela pergunta: pai, mas você vive isso, pai? Você tem isso na tua vida? E então acontece a ferida do pai, a conversa que não acontece, por causa de vergonha, e a gente se esconde, quando se a gente fosse buscar no Pai Celestial aquilo que nos faltou, nós teríamos algo para oferecer para os nossos filhos, que não pode faltar para a próxima geração. Dá uma olhada nesse vídeo. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram pais em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou.
Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou, eu vou, eu vou. São poucas as oportunidades que nós temos de tomar uma decisão por fé. Uma decisão pública de dizer que eu vou. Então eu tenho essa pergunta para você. Quem aqui vai dar a força de seus braços? Falando para os pais e futuros pais aqui. Dizer: eu vou dar a força dos meus braços e o resto dos meus dias para salvar a minha família e a próxima geração. Porque lá em casa eu vou. Tem mais alguém? Quem vai dar a força dos seus braços e o resto dos dias para ser a salvação que sua família precisa? Você ainda não tem família, eu sou um menino ainda, você é um pai um dia, fica de pé, você também vai fazer isso? Glória a Deus. Eu penso em Ezequias. Olha as vitórias que ele teve. Riquezas, vitórias. A vitória que faltou: chamar o pequeno Manassés para sentar do lado dele. Dizer: filho, é para lá que nós vamos, filho. Nós somos seguidores do Deus vivo. Não olha para o lado nem para o outro. Nós vamos para lá. Eu queria que vocês, mulheres de fé, e o resto das pessoas aqui pudessem botar o braço em volta desse homem que está aí. Vamos orar por eles. Essa geração que Deus escolheu para mudar o mundo. Enquanto a gente escuta essa música, se Deus está falando contigo: Shane, eu quero tomar uma decisão de fé. Eu ainda nem entreguei minha vida a Cristo, mas hoje eu quero fazer parte da família de Deus. Eu separei aqui alguns textos para você pensar. Primeira, pensando na vida de Ezequias. Talvez você ainda não acertou com o Pai Celestial. Você diz: Shane, eu quero ser filho de Deus. Tem alguém aqui que quer hoje declarar: eu quero ser filho de Deus? Eu ainda não fiz essa decisão, mas eu quero. Levanta a sua mão. Nós queremos orar contigo. Alguém quer entregar a vida a Cristo hoje? Amém. Amém. Tem mais alguém? Eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Nós vamos ter um momento onde as pessoas vão vir aqui para frente para a gente orar. Mas eu queria primeiro aquela pessoa que vai entregar a vida a Cristo, porque a gente quer orar contigo. Pode vir para cá? Vem para cá. Tem mais alguém? Quero entregar minha vida a Cristo hoje. Homem ou mulher, quero entregar minha vida a Cristo hoje. Vem para cá. Robson, quero convidar aqui Pode vir aqui, André. Tá bom. Tá certo. Pode orar junto aí. Nós vamos cantar uma música agora. Robson vai entregar a vida a Cristo. Tem mais alguém? Você, homem de força e coragem, que diz: olha, a resposta lá de casa já foi dada. Quando perguntam: quem vai guiar a minha família para o futuro? Quem vai criar meus filhos no caminho do Senhor? Você diz: eu vou. Se essa é uma decisão muito clara para ti hoje, vem aqui para frente, vamos orar junto. Posso ouvir os passos do meu rei.
nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre um grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de Ti, Senhor. O Teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de Ti, Senhor. O Teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de Ti, Senhor. O Teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de Ti, Senhor. O Teu amor nos alcançou. Filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. O Gabriel para vir aqui e meu pai também. Queremos orar para os pais e filhos que estão aqui. Hoje de manhã lá na igreja onde meu pai é pastor em Gravataí, tiveram um tempo muito precioso, onde os filhos tiveram o privilégio de lavar os pés dos pais. Mas eu estava pregando aqui, então eu não tive esse privilégio hoje de manhã. Então eu queria fazer hoje, pai. E eu quero, Gabriel pode, nós vamos fazer junto isso, eu e o Gabriel. Eu acredito que nós precisamos honrar nossos pais. Eu quero dizer que essa letra dessa música, mesmo meu pai está com muita graça aqui, porque ele não curte muito rock and roll, mas ele está aqui com muito amor. Mas a letra dessa música, onde o Pai Celestial chama para fora o seu filho e diz: olha, filho meu, eu te escolhi. Eu acredito também que nós, como os pais, chamamos para fora nossos filhos e diz: filho meu, Deus te escolheu para essa geração. E a voz de um pai que chama o filho para seguir os seus passos como ele segue a Jesus tem um grande efeito na vida daquele filho. Eu me distanciei de Deus por muitos anos, mas meus pais estavam orando com o exemplo e com a voz, chamando para fora: Gene, Deus te criou para essa geração, para servir a Ele. E mesmo quando eu estava perdido lá na maconha, perdido lá no boate, coisas que traziam muita tristeza para o coração dos meus pais, como pastores, como seguidores de Jesus, eles não desistiram nunca de orar por mim.
que eu quero agora, nesse segundo momento, enquanto nós vamos lavar os pés do vô e do meu pai aqui. Pode começar, deixa esse pé para mim aqui, desse lado aqui. Que você que está com seus filhos aqui, olha para eles, traz eles perto assim, e diz: filho, eu quero te chamar para uma vida de seguir a Deus. Essa é a tua geração. Fala palavras de esperança para o seu filho. E mãe, se teu marido não está aqui hoje, faz esse papel de chamar ele para teu filho, para essa vida, porque Deus vai trazer teu marido. Você nasceu pra mim, eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu. Nós passamos muitas tempestades para chegar a este ponto. Eu vou ensinar você uma nova palavra portuguesa: pastor. Porque eu tenho várias crianças na nossa igreja que nunca teve pai. Então eles inventaram essa palavra, porque eu era mais do que pastor para eles. Eu era pai. Então vocês sabem a nova palavra hoje: pastor. Um pastor que também é seu pai. Obrigado. Deus, eu quero orar pelos pais, pelos filhos, pelas famílias da nossa igreja. Eu tenho esse privilégio que eu não aceito como se fosse algo trivial. Não recebo como se fosse algo pequeno. De poder estar aqui com meu filho que te ama, com meu pai que te segue, e poder buscar, Deus, sermos homens de Deus aqui na terra, nos dias que você nos deu. Mas eu sei, Deus, eu sei que tem vários pais, várias mães e filhos que estão ali querendo algo assim também. E eu quero falar palavras de esperança para essas famílias. Eu quero chamar esses pais que ainda não tomaram posse de pagar o preço alto que é para ser um pai, de ser fiel para sua esposa, de parar de viver para as coisas pequenas como riquezas e começar a conhecer Deus profundamente, chamar seus filhos para o lado, ensinar o caminho, parar de terceirizar isso para outras pessoas e dizer: eu quero ser um homem que vai criar meus filhos no caminho do Senhor. Deus, eu sei que você quer mais retratos de gerações nessa igreja e você está levantando isso. Nós queremos isso para a tua glória, Deus, porque isso vai transformar essa cidade. Deus, nós pensamos naquelas 3 coisas para criar um cavaleiro, uma dama na modernidade. Precisamos de uma verdadeira visão do que é ser homem e ser mulher. Precisamos um código de conduta com uma palavra de Deus. Precisamos, Deus, uma causa mais do que o dinheiro, mais do que a educação, uma causa que vale a pena viver e morrer por ela. Deus, hoje nós dizemos aqui que nós seremos como homens o exemplo do que é ser um homem de Deus para os nossos filhos. Nós queremos dizer como homens aqui que nós vamos exemplificar e nós vamos seguir a tua palavra no exemplo de Jesus como nosso código de conduta, e nós vamos, você permitindo, Deus, nós vamos viver, se for necessário morrer pela causa de Cristo, que é a nossa missão, que é o único empreendimento que tem valor eterno. Em nome de Jesus. Amém. Oi, Camila. Te amamos. Camila está na Austrália, lá na Hillsong. Ela está conosco também aqui pela internet. Te amamos, baby. Como é que se termina um momento desses? Com alegria. Pessoal, quero chamar agora o André. Nós temos a alegria também de chamar o Asaf, né? Deixar você fazer isso. Você pode sentar.
Boa noite, igreja. Eu sou o André. Ontem, eu tive o privilégio de receber meu pai em casa e pela manhã ele estava na celebração aqui comigo. E eu pude falar algo sobre meu pai que eu sempre vi e que eu queria compartilhar com vocês. Meu pai foi um homem que passou por duras batalhas, perdas fortes, perdas de 2 filhos, tragédias enormes. Mas eu lembro do meu pai fazer 2 coisas. Ele se ajoelhando e depois ele ficando de pé. Ele se ajoelhava e se levantava e seguia o caminho. Eu não sei como é que foi para você, homem, quando você estava vendo o vídeo aqui. Mas existe um poder de Deus quando um homem se quebranta diante de Deus, mas depois fica de pé. Quando você levanta, você vai olhar para trás, ou para o lado, ou para o seu redor, e você vai ver filhos com esperança, porque os pais estão de pé. Então fique de pé no seu lugar, para a honra e glória de Deus, na sua família. Se quebrante diante de Deus, busque Ele em poder, busque, clame por esse poder, mas logo em seguida, fique de pé na presença dEle, para que você possa continuar passando para outras gerações essa mesma chama de fé. E eu queria ter o privilégio de mostrar para vocês algo hoje. Eu queria que principalmente a ala que está aqui na minha esquerda, né? Na esquerda do auditório, na parte da frente, eu quero que vocês olhem para o nosso mapa de expansão e multiplicação do reino de Deus no mundo. E eu quero que vocês tentem encontrar um nome chamado Asaf. E quem achar, levanta a mão bem forte. Olha quanta gente. Gente, o Asaf, ele está lá, na Áustria, na cidade de Viena, servindo a Deus, mas ele está lá e também está aqui. Então eu queria chamar o Asaf e a Amanda aqui, eu queria que você recebesse eles com uma salva de palmas. O Asaf foi o primeiro adolescente. Quando eu cheguei aqui, há 11 anos atrás, né? Eu tive o privilégio de estar com o Asaf, né? Foi o primeiro encontro que eu tive de adolescente, com um adolescente, foi com o Asaf. E você está vendo que a família dele está multiplicando. Então, o Asaf, ele foi para uma viagem missionária de 3 meses na Áustria. E já está lá há quanto tempo? 3 anos e 8 meses. 3 anos e 8 meses. E quando ele foi para lá e Deus confirmou que Ele queria ele lá, ele passou por muitos desafios, né? Muitas batalhas. E aí, nesse meio tempo, eu já vou explicar quem é essa moça do lado dele, mas ele foi para lá e eu ficava, né, no meu tempo no Skype com ele, eu ficava pensando assim, pai, Deus, levanta uma mulher de Deus na vida do Asaf, dá para ele alguém especial. E aí, quando eu estava conversando com ele, né, a Amanda já ouviu isso muitas vezes, aqui, enquanto ela está no Brasil, mas eu perguntava, e aí, Asaf, como é que está o teu coração? Ele disse, não, cara, está tudo bem e tal. E aí, daqui a pouco, ele falava de uma menina, que ajudava ele com o alemão, pagava o café dele em alguns momentos, né, e aí, eu disse assim, Asaf, é essa menina? E ele dizia assim para mim, assim, não, somos apenas bons amigos. Aí passou um tempo, o Asaf começou, ele servia numa igreja internacional, que falava apenas o inglês, né, e ele servia nesse culto, nessa celebração, como um ministro de louvor, e ele começou então a fazer alguns trabalhos missionários, né, com outras igrejas, e ele começou a me falar sobre uma menina, que era líder de uma igreja na Áustria, em Viena. E ele começou a fazer uma parceria com essa menina, que era a mesma aquela que ajudava ele com o alemão, e eu falei assim, Asaf, é essa menina? E ele, não, somos apenas bons amigos. Bom, essa amizade cresceu e floresceu, e hoje a Amanda é a esposa do Asaf, e eles queriam apresentar ela para vocês. E o Asaf pregou agora na sexta-feira, nos adolescentes, pregou no sábado, nos jovens, e ele está retornando
junto com a Amanda para a Áustria, para Viena, e Deus tem colocado sonhos muito grandes no coração deles. Planos que Deus tem trazido ao coração deles para eles abençoarem e fortalecerem a fé naquela cidade, e expandirem o Evangelho e multiplicarem o Evangelho. E nós queremos orar por eles. Eu queria convidar você a ficar de pé onde você está e estender a mão sobre eles, para que os planos de Deus, que são mais altos, né, e maiores do que os do Asaf e da Mandy, possam se realizar na vida deles e através da vida deles. Vamos orar? Deus, eu queria te louvar pela vida do Asaf e da Mandy, Pai. Obrigado porque um dia o Senhor os uniu, Deus, e deu sonhos e planos para que eles pudessem servir no Teu reino. Pai, hoje estando servindo numa igreja austríaca, Pai, com tantos e tantos desafios, o Senhor tem usado a vida deles para impactar aquela igreja, para levar fé no Senhor para aquela igreja e para aquela cidade, Pai. Nós clamamos agora para que o Senhor estenda o ministério deles para aquela cidade, atendendo e alcançando aos corações de cada vienense, de cada pessoa que ali em Viena mora. Pai, nós pedimos para que o Senhor faça infinitamente mais, Deus, a Tua vontade na vida do Asaf e da Mandy, e que Deus, através deles e neles, algo do tamanho do Senhor possa estar acontecendo. Deus, guarda Teus filhos, livra-lhes do mal, sustenta poderosamente a vida deles e o casamento deles, para que quando as pessoas olharem para eles, Pai, possam ver a Tua glória manifesta, Pai. Então, sê com os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.